Saudação, meu amigo pensador, saudação, minha amiga pensadora. A gente vai falar um pouco da formação da questão do indivíduo, da cidadania e do Estado, né? Então é legal aí a gente fazer essa relação, que é uma relação assim muito interessante, sempre pensar como que é a formação da sociedade, do indivíduo nela e do Estado. Então, assim, alguns autores colocam a relação, principalmente os mais antigos, Aristóteles, né? Colocam a sociedade vindo de uma necessidade natural do homem, né? Como se fosse uma relação orgânica, natural, simples. Então, você tem que uma necessidade do homem de formar a sociedade pela necessidade das relações. Ah, então o homem ele se relaciona, ele é um homem, é um animal social, como vai dizer Aristóteles. O homem não consegue viver sozinho, ele precisa dessa troca, dessas relações, e aí então você vai ter o processo de formação da sociedade, né? Primeiro através de grupos até a grande formação da sociedade. Então, interessante você ver isso. Agora, você tem uma outra visão mais orgânica, aonde você teria que a sociedade deriva de necessidades do homem, né? De processos mais complexos, no segundo ponto, né? Não de uma natureza humana, mas sim de uma relação onde, por exemplo, o homem precisava organizar o valor das coisas. Então, como que seriam as trocas, né? Como é que seria o comércio, como é que seriam as relações, se havia alguma coisa que ia pautar essa relação, como é que ia ser. Então, no intuito de organizar aspectos da vida social, surge então uma organização, um agrupamento, né? E consequentemente virar o Estado. Então é legal então você entender, é legal então você entender essas duas formas, uma visão mais assim do homem enquanto ser que naturalmente precisa de sociedade, ou a sociedade derivada das necessidades do homem. Das duas formas você vai entender que o Estado ele vem de uma formação humana, né, juntamente com o governo. O governo já é um processo jurídico, já é um processo definido pelas leis. Então, criar um governo significa desenvolver regras e leis que vão organizar como aquele Estado vai atuar para os homens ali que estão convivendo. E aí você vai ter várias formas de compreender a formação do governo e do Estado. Então, por exemplo, você tem essa formação natural, das necessidades do homem, né? Você tem a formação divina, onde Deus seria ali o responsável pela criação da sociedade, do Estado, do próprio direito de governar. Então, derivaria de Deus e das suas relações sociais, né? Das suas imposições. Você também teria a teoria do contrato social, e aí você vai ter os grandes pensadores como o Locke, o Hobbes e o Rousseau, que vão defender que a sociedade é realizada, formada através de um contrato entre então o indivíduo, né, que é a parte menor aí, e o Estado. Então vamos fazer um acordo, né? E aí você também tem essa relação econômica. O Estado também pode se organizar de acordo com uma visão liberal, uma visão comunista e até uma visão anarquista, né? E o Estado vai funcionar necessariamente para quê? Então o Estado pode vir dessa necessidade do homem, ele pode ser também um Estado que pode direcionar as coisas que o homem vive e precisa, por exemplo, um Estado mais ditatorial ou um Estado mais controlador. E você também pode ter um Estado que vise a melhora dos indivíduos, a participação, a vida, né? E que a gente vai chamar esse estado de bem-estar social. Ou seja, um Estado que esteja preocupado com o desenvolvimento e o crescimento e a participação do indivíduo. Principalmente depois do pós-guerra, entre os anos 30 e 50, você tem a marcação desse novo Estado, que seria o estado do bem-estar social. E hoje já é marcado por um Estado muito mais voltado para as relações econômicas, né? Influenciado pela globalização, pela economia de uma maneira geral, né? Pelas trocas, né? Então, um Estado onde o indivíduo é realmente cosmopolita, ou seja, o indivíduo é o cidadão do mundo, as
coisas são muito comuns e muito próximas no mundo inteiro. Então, basicamente é isso. O Estado ele vem sendo formado, ele vem sendo alterado. O indivíduo ele tem um papel importante nessa formação, mas para o Estado existir é preciso que você entenda que existe uma organização anterior ou uma organização mais complexa, que seria aí nosso sistema jurídico, nossas leis, no caso aqui brasileiro, nossa Constituição, né, que vai dar essas normas e esse ajuste para que as coisas caminhem, beleza? Então, o primeiro momento é isso, depois a gente vai falar um pouco mais desses aspectos do contratualismo, né, de outros aspectos importantes aí. Muito obrigado aí pela atenção e vou nessa, cadê? Tá aqui.